No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rural de Natal FM, um ótimo dia para você que está na nossa sintonia. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 17 de agosto de 2025. Eu sou Luísa Gualberto e vou ficar com você nessa próxima hora. E hoje no nosso programa vamos seguir falando sobre o mês vocacional. Este terceiro domingo do mês é dedicado à vocação à vida consagrada. E para falar conosco sobre essa tão bonita vocação, estamos recebendo hoje a irmã Ana de Jesus Maria, que é monja carmelita aqui do nosso Carmelo, da Arquidiocese de Natal, Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha, em Emaús. Um ótimo dia, irmã, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Estamos na gravação, agradecendo a Deus também por esse momento de falar um pouco sobre a vida consagrada, a vida religiosa. Muito bem, irmã. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é essa vocação à vida consagrada religiosa. A vida consagrada, como muitos documentos da igreja falam, é uma vida totalmente dedicada a Deus, Essa dedicação integral e total ao nosso Senhor através de um carisma específico na igreja, Cada congregação religiosa ou ordem religiosa tem um carisma específico. O que é isso? É a maneira que nós vamos viver na igreja esse chamado de ser consagrados e consagradas a Deus, Muitos documentos falam na vida consagrada como esse sinal. É um sinal para o nosso mundo dessa dedicação total e integral a Deus, É um sinal dessa primazia de Deus na nossa vida. Então, por isso, a vida consagrada, como o nome já diz, é essa dedicação integral e total a Deus, E aí eu queria que a senhora falasse também sobre a sua experiência pessoal. A senhora é monja carmelita, está aqui no Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha, fica aqui em Emaús. E como é que se deu esse chamado à senhora, para a senhora a seguir essa vocação à vida consagrada e mais especificamente para o Carmelo? Eu sou natural de Teresina, no Piauí. E entrei no Carmelo de Teresina e depois vim para cá, para a fundação do Carmelo aqui, na Arquidiocese de Natal. A minha vocação se deu, principalmente se deu como chama, toda vocação religiosa e toda vocação, até a do matrimônio, é um chamado. É um chamado que Deus faz, na vida da gente. No caso da minha, eu não pensava em ser religiosa. Nunca passou pela minha cabeça ser religiosa, não, Até porque eu só conhecia as irmãs de vida ativa. E isso não me chamava, não me sentia chamada àquela vocação, Mas foi no dia que eu recebi o sacramento do Crisma. Foi quando eu senti o chamado a se consagrar, a minha consagração a Deus, Foi no dia que recebi esse sacramento. E aí, a partir de então, mas no dia mesmo eu não entendi muito o que Deus estava querendo comigo, Eu sentia que Ele estava me chamando para algo, mas eu não entendi ainda o quê. E achava que era para me engajar mais na igreja, participar mais, estar ativa mais na igreja, Ao que eu não era muito antes do crisma, do sacramento. Então, aí eu comecei a participar da renovação carismática na minha paróquia, comecei a me engajar na paróquia e tudo. Mas e comecei a fazer também, me perguntar o que Deus queria para mim, na minha vida. E aí, quando eu entrei quando eu comecei a me perguntar isso, foi quando em Teresina houve aliás, no mundo todo, na época foi o centenário de morte de Santa Terezinha.
E aquele relicário que o ano passado veio para cá, na época, em 1997, esse mesmo relicário veio para o Brasil e passou em Teresina. E foi lá, conhecendo, li o livro através da leitura do livro História de uma Alma, de Santa Teresinha, e nessa visita do relicário, que eu comecei a me sentir chamada à vida contemplativa, e quando eu conheci o Carmelo, foi quando eu conheci o Carmelo, que eu não conhecia, não sabia que na minha cidade tinha o Carmelo, não sabia, foi quando eu conheci. E aí eu comecei a um acompanhamento vocacional e a discernir realmente minha vocação e pedi para entrar no Carmelo para fazer a experiência, né, para saber se era aquilo mesmo que Deus queria, e aqui estou já. Eu tinha 23 anos na época, né, e aqui estou, com a graça de Deus. Muito bem. Irmã Ana de Jesus, cada congregação, ordem, ela tem o seu próprio carisma, não é? E aí, como é o carisma, qual é o carisma da Ordem das Carmelitas Descalças? Eu vou começar a falar um pouquinho antes, como foi que o Carmelo começou, para ter uma ideia do que é o carisma do Carmelo, né? Perfeito, irmã. O Carmelo, a Ordem do Carmelo nasceu, na verdade, em Haifa, em Israel, onde tem o Monte Carmelo, e por isso que o nome é Carmelo. O nome da ordem é Carmelo por causa do monte. E aí se reuniram eremitas, quer dizer, homens que se propuseram a viver a vida de oração, né? Dedicação integral a Deus. Isso foi mais ou menos no século XIII. A Ordem do Carmelo é uma ordem bem antiga, né? Por volta de 1206 começou todo esse movimento de eremitas que queriam fazer estar dedicados totalmente a Deus. Depois, com as guerras e tudo, eles foram expulsos do Monte Carmelo e foram para a Europa. E na Europa eles começaram a ir novamente. E aí houve a fundação das monjas carmelitas. E depois o carisma do Carmelo descalço em si começou com a reforma, com Santa Teresa d'Ávila. E aí ela já era monja carmelita. E aí ela fez a reforma da ordem, de voltar àquele princípio de ser pessoas que se dedicam totalmente à oração, à contemplação. Então, o carisma do Carmelo tem esses pontos fundamentais, que é a vida de oração, a vida fraterna em comunidade, né? Nós precisamos estar unidas em comunidade. E outra coisa é o serviço com essa vida de oração, esse serviço à igreja. E aí, através dos votos religiosos, pobreza, obediência e castidade, e essa escuta contínua da palavra de Deus. Esse é o nosso carisma, né? O nosso carisma está pautado nisso, uma vida totalmente dedicada a Deus, a contemplação do rosto de Deus, né? Que é essa busca do rosto de Deus no dia a dia, né? Então, o carisma do Carmelo está pautado nisso, né? Nessa vida de oração contínua, né? Não é só momentos de oração, é a vida inteira. Da Carmelita é essa dedicação total a Deus, pela igreja, pelo mundo. Santa Teresinha é padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo, né? A igreja proclamou padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo, porque a igreja valoriza a nossa vida e vê como a oração sendo o combustível, né? Que ninguém vê, mas que faz funcionar. Assim é a oração, né? A vida contemplativa, no caso nossa, a vida do Carmelo. Irmão, um detalhe assim, que a gente observa do Carmelo é a questão de vocês viverem enclausuradas, não é? Não tem o contato com o mundo externo. E aí, como é essa vida na clausura? Exatamente, o não ter o contato com o mundo externo, né?
Aliás, a gente tem um contato, mas um contato reservado, né? Não é? Isso. Não sai assim normalmente na rua, né? Vamos dizer assim. Não tem apostolado. Nós não temos apostolado externo. O nosso apostolado é através da oração, né? Então, assim, viver isso de Santa Teresa, Santa Madre Teresa, que é a Teresa d'Ávila, foi isso que ela restaurou no Carmelo. Foi a vida em clausura também, né? Quer dizer, nós estamos enclausuradas não porque alguém nos obrigou a vir para cá e ficar aqui dentro. Não, mas para que a gente vivesse melhor a nossa vocação contemplativa de oração, para que a gente pudesse ter o tempo e as dedicações totalmente para isso, e que as pessoas não viessem interromper esse tempo nosso, né? Interromper esse nosso tempo. Então, por isso que tem, na verdade, as grades que nos separam do mundo, para nós, elas não existem. Para as pessoas, é um susto às vezes, né? Ver as grades, ver as irmãs atrás das grades e tudo, mas para nós, elas não existem, não. Porque nós estamos livres, nós somos livres para estar aqui. Quem estiver se sentindo presa dentro da clausura, é melhor ir embora. Porque aqui precisa estar livre para estar aqui dentro, né? Então, assim, a vida nossa é pautada sobre isso, e nós somos felizes, né, por isso. Né? E aí, então, a clausura, ela ajuda a gente na nossa vida, a regular a nossa vida. Não atrapalha, ela ajuda a gente a regular a nossa vida. A senhora estava falando antes, quando estava explicando como é que se deu esse seu chamado à vida religiosa, sobre esse caminho vocacional. E aí no Carmelo, como é que se dá, irmã, esse caminho vocacional a partir da entrada e galgando esses passos dentro da ordem? Assim, primeiro a candidata vem, se aproxima, né, conhece um pouco na parte externa. E aí tem uma irmã que acompanha, que faz o chamado acompanhamento vocacional. Essa irmã, ela acompanha um pouco a candidata, vai vendo quais são as disposições dela, o que ela quer realmente, se ela tem ao menos as virtudes básicas para entrar na vida de clausura, né? E aí, depois disso, a comunidade, no caso, nós, as irmãs, fazemos o discernimento se vamos dar uma oportunidade para ela entrar na clausura e começar uma experiência que a gente chama, né? Que chama-se o aspirantado, que ele vai de 1 a 2 anos. Esse chamado aspirantado vai de 1 a 2 anos. Depende da pessoa, sabe? E aí depois tem o postulantado, são as etapas, né? Também é de 1 a 2 anos, o postulantado. E depois nós temos o noviciado, que esses são 2 anos fixos. E aí depois tem os votos que ela começa, ela professa os primeiros votos, né? A chamada profissão temporária. E aí ela passa de, mais ou menos nesse tempo, no mínimo 5 anos, durante esse tempo, até chegar o dia que ela vai fazer a profissão solene, onde recebe o véu preto e faz os chamados votos perpétuos, mas que a gente chama de profissão solene, os votos solenes, né? Que são chamados votos definitivos. Então, daí o tempo de formação é de 9 a 12 anos. No mínimo 9 e no máximo 12 anos. De formação inicial, porque a formação permanente continua. Irmã Ana de Jesus, a gente vai a um rápido intervalo. A senhora continua aqui com a gente. Quem está nos acompanhando pela Rural de Natal FM também não sai da nossa sintonia. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do
Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 17 de agosto de 2025. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre a vocação à vida consagrada. Dentro do mês vocacional, que se celebra neste mês de agosto, este domingo, o terceiro domingo do mês, é dedicado à vocação religiosa. E estamos recebendo aqui a irmã Ana de Jesus Maria, que é monja carmelita, que atua no Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso de Santa Terezinha, em Emaús, aqui no território da nossa arquidiocese. Irmã, nesse segundo bloco, eu queria que a gente iniciasse falando um pouquinho sobre quais os maiores desafios para viver essa vocação à vida consagrada. Eu penso que um dos maiores desafios, na verdade, especialmente no nosso tempo, é a perseverança. Perseverar naquilo, né? O Papa Francisco, ele fala sobre um mundo líquido, uma sociedade líquida, né? Que se desfaz, vai escorregando, né? Então, assim, hoje é isso, né? Hoje a gente vê nas famílias, a gente vê até no trabalho, no relacionamento com os amigos até, que se alguém me diz uma coisa que eu não gosto, eu também não quero mais nem ver aquela pessoa, né? E não é assim, né? A vida é feita de sacrifícios, e são os sacrifícios que nos faz perseverar, na verdade, né? Então, eu penso que um dos maiores desafios é esse, a perseverança, porque isso é uma dificuldade do nosso tempo também, né? É perseverar no nosso ideal, perseverar na vocação, tanto ao matrimônio como à vida consagrada, essa perseverança do dia a dia, saber que nós precisamos estar nessa constância. Deus nos chama a não uma coisa imediata, porque nosso tempo é o tempo também da imediatez, né? Nós queremos tudo para ontem e rápido, nós temos que decidir a nossa vocação logo, e ela tem que se fazer logo? Não. É uma vida, né? É uma vida. Então, se são vidas, elas têm que ser vividas dia a dia, e isso requer sacrifício, renúncia, isso requer, muitas vezes, dizer sim, mas também dizer não, muitas vezes, né? Para certas coisas que nos atrapalham na nossa vocação, né? Aí penso que um dos maiores desafios seja esse, a perseverança todo dia, né? Santa Teresa, inclusive, fala que para ser carmelita existe um termo que ela diz que é só ela que usa, é a chamada determinada determinação. O que é isso? Você se determinar. E mesmo que aquilo seja difícil, ela fala isso, né? Morra quem morrer, aconteça o que acontecer, eu vou perseverar, eu vou seguir o caminho que Deus quer para mim. Mas com os olhos olhando para Jesus, porque se a gente tira os olhos dele, aí a gente desfalece mesmo no caminho, né? Não tem como. Principalmente é um chamado à vida consagrada. A vida consagrada tem como princípio essa intimidade com Deus. Se a gente perde isso, pronto, a gente perdeu o caminho, perdeu a vida, a vocação. E isso não só, eu falo agora para a vida consagrada, porque eu estou falando da vida consagrada, mas no matrimônio também. É preciso ter a intimidade com Deus, a esposa com o esposo, também o esposo com a esposa, ter essa intimidade para perseverar até o fim, senão não persevera, né? Sem dúvidas. E saindo dos desafios, as alegrias. Para a senhora especificamente, né, o que é que mais lhe alegra em viver essa vocação? Para mim, a alegria maior da vida consagrada também, como consagrada, é esse encontro com Jesus. Esse encontro diário com Ele, esse falar com Ele, estar com Ele, viver na casa dEle, no mesmo teto que Ele. E essa é uma alegria para mim, né? Uma alegria e viver com os irmãos, a vida fraterna, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é desafiante,
porque você tem que aceitar o outro do jeito que o outro ela é uma alegria também, porque nos faz conviver com o outro e saber que a gente tem que aceitar o limite da gente e dos outros também. Isso é uma alegria também. E aproveitando isso que a senhora falou da vivência fraterna, da vida em comunidade, como é a rotina de uma monja carmelita? A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? A rotina é pautada na oração, no trabalho e pautada especialmente na liturgia das horas. Nós acordamos cedinho e a primeira coisa que nós fazemos é a oração. A primeira coisa, acordamos cedo, 4h40 na semana a gente acorda, e já o primeiro momento é a oração pessoal. Nós temos 1 hora de oração pessoal, depois a Santa Missa, que é na verdade a Santa Missa é o cume ali para nós do dia, é o principal momento do dia, a Santa Missa. E aí depois, durante o dia, é intercalado trabalho, estudo, porque a gente tem os nossos estudos, né? É o estudo, o trabalho, que é o trabalho doméstico que nós fazemos, nós mesmo fazemos o trabalho de casa, cozinhar, passar, limpar, tudo isso somos nós que fazemos, né? E fora também o trabalho para manutenção do mosteiro, né? Os trabalhos manuais que nós fazemos, bordados, costuramos, as coisas todos os objetos que fazemos para colocar na lojinha, para vender, isso tudo, né? Porque o trabalho é também uma forma é a dignidade também, né? Da pessoa humana, né? E aí essa questão do trabalho e a vida fraterna, porque nós, durante esse dia, nós passamos o dia em silêncio. O silêncio é uma regra para nós. Nós passamos o dia em silêncio, só falamos o essencial. Se for necessário alguma coisa de trabalho, tudo, a irmã pode falar em tom baixo, mas só o necessário. Então, aí a gente tem 2 horas de oração pessoal no dia e 2 horas de recreio, que a gente chama recreio a hora que a gente pode conversar. Aí é a hora que a comunidade se reúne, ainda que esteja trabalhando manualmente, porque a gente sempre tem um trabalhinho manual, mas é a hora que a gente conversa. Aí, então, é o trabalho e a oração e o recreio, o momento da vida fraterna, que é pautado nisso. E durante esse tempo, a liturgia das horas nos chama para oração a cada momento, né? Para laudes, vésperas, as horas menores, nós como somos monge contemplativo, nós temos a doce obrigação de rezar as horas completas da liturgia das horas, a liturgia integral. Então, nós rezamos todas as horas menores da liturgia e as horas maiores também, né? Então, nós temos essa missão na igreja, né? De, através da liturgia das horas, sustentar a igreja com a nossa oração. A senhora falava no primeiro bloco, a gente estava falando sobre a questão da vida em clausura, que faz parte, né, da rotina das monjas carmelitas, e a senhora falava justamente do contato reservado com o mundo externo, né? Esse contato existe, mas de uma forma diferente. E aí eu queria aproveitar a participação da senhora, que a senhora também falasse um pouquinho sobre as atividades que são voltadas ao público externo, né? Tem algumas atividades que as pessoas, de modo geral, os fiéis, né, podem se inserir também na vida do carmelo. Nós temos, primeiro, a Santa Missa, né? Ela sempre é aberta à comunidade. Quem quiser ir para a missa, o Carmelo é sempre aberto, né? As missas. E também tem os atendimentos que as pessoas procuram, um aconselhamento, um atendimento mesmo na linha espiritual, para entender o que Deus está querendo da pessoa, né? O que Deus está querendo com tudo isso, um aconselhar-se. A gente também tem esse tipo, né, de atendimento nos locutórios, que são as salas reservadas para isso, onde atendemos as pessoas, né, para fazer esse tipo de aconselhamento.
às vezes vem grupos até de paróquias e tudo, inclusive a paróquia da Catedral é uma das que mais vem aqui, né? Trazendo o grupo dos crismandos, das crianças, para conhecer a vida religiosa, né? A vida contemplativa, no caso, nós, né? O Carmelo. Então, a gente também tem esse acesso, as pessoas também têm esse acesso de vir conhecer a vida religiosa. Precisa marcar, é claro, porque nós temos a nossa rotina, precisa ser marcado. Mas para vir às missas não precisa ser marcado, a pessoa vem quando está sempre aberto, né, para todos. Na semana, a missa sempre acontece às 6h30 da manhã, não é isso, irmã? Isso, na semana às 6h30, no domingo às 9h. Com exceção quando tem novenas, né? Que aí muda um pouco os horários na semana. Mas geralmente é assim. Perfeito. Irmã Ana de Jesus Maria, a senhora continua aqui conosco na nossa conversa aqui no programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, e você que também está nos acompanhando o programa desta semana, não sai aqui da sintonia da Rural de Natal FM. Vamos para mais um intervalo e ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 17 de agosto de 2025. A pauta do nosso programa hoje é o mês vocacional, mais especificamente a vocação à vida consagrada. Estamos celebrando neste domingo essa vocação e para conversar sobre este assunto recebemos hoje a irmã Ana de Jesus Maria, que é monja carmelita aqui do Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha em Emaús. Irmã, a gente falava no segundo bloco sobre a questão da perseverança. A senhora colocou, inclusive, como um dos desafios para a vivência dessa vocação. Como a senhora mesmo falou, né, que todos vão perseverar. E aí, o que a senhora poderia dizer para perseverar nessa vocação? Primeiro, para perseverar na vocação religiosa, né, especialmente na vida contemplativa, é essa intimidade com Jesus. Primeiro, eu tenho que ter essa intimidade, eu tenho que ter esse tempo de oração. Eu preciso, como a alimentação. Como eu preciso me alimentar, a oração também é como uma alimentação. É ela que vai me sustentar na vida espiritual. Isso não é só para quem é religioso, né? Para quem é leigo também, mas para quem é religioso isso é essencial. É essencial. E é um dos pontos para a perseverança, né? É justamente essa intimidade com Jesus, estar com Ele. Como diz a Santa Madre, né? A Santa Madre Teresa de Jesus, ela fala nisso, né? A oração é esse diálogo íntimo com Jesus, onde eu me coloco para Ele e eu sei que Ele se coloca para mim, né? Que Ele está ali presente. Então, onde eu coloco a minha vida e tudo que eu sou. E aí é diário, isso não pode se perder. Quando a gente começa a perder, também perdemos o nosso foco, que é justamente Ele, nosso Senhor. Né? Então, para perseverar, essa fidelidade no dia a dia, na oração pessoal, que é esse encontro com Jesus, essa intimidade com Ele. E diante desse mundo em que a gente vive na atualidade, como é que a senhora enxerga o futuro das vocações? Bom, sempre nós vivemos em tempos difíceis, né? E a gente vê as congregações de vida ativa, principalmente, né? Também contemplativa fora do Brasil. Mas de vida ativa aqui no Brasil, a gente já vê uma grande queda com relação às vocações, né? Isso tem também por base a questão das famílias, né?
Porque há uma crise, na verdade, isso tudo vem da grande crise familiar. Isso tudo vem da grande crise familiar, né? Então, há uma crise na sociedade, uma crise na família, então isso vai repercutindo na questão das vocações. Mas nós precisamos ter esperança, né? Que Deus é quem cuida da gente. Deus é quem cuida da nossa vocação, Deus é quem cuida da igreja. Então, ele é o Senhor, e foi Ele que disse, pedir vocações, né? Então, a gente tem que cumprir o mandato dele, né? Se ele disse, vamos pedir, vamos pedir. Vamos pedir a ele, né? O Senhor da Messe, que envia vocações. E a gente pedindo a ele, confiando a ele, ele envia, assim. No tempo dele, então, ele envia. Então, vamos continuar pedindo. A oração, eu, como monja carmelita, tenho que dizer, né? Que a oração é o nosso motor. Nós é que temos que insistir, né? Joelho no chão e pedir a Nosso Senhor. Que conselhos a senhora poderia dar para quem nos acompanha neste momento, as pessoas de modo geral, para discernir qual vocação seguir? Pode ter alguém que esteja nos acompanhando aqui nesse momento e que está em dúvida, né, de qual vocação seguir dentro da vida da igreja. E aí, o que a senhora poderia dizer a essa pessoa? Primeiro, que ela procure ouvir a Jesus. Esse tem que ser o primeiro passo, né? Porque é Ele que chama, é Ele que dá a vocação. Então, por isso, primeiro a oração. Ouvir a Jesus no seu interior. E ouvir a Jesus também nos acontecimentos da vida. Deus fala através dos acontecimentos, né? Deus fala através das pessoas. Então, procurar ouvir como Deus está te chamando, né? Como Deus está chamando ali. E outra coisa, o segundo ponto seria conhecer os carismas. Se você sente o chamado à vida religiosa, à vida consagrada, procurar conhecer, para saber onde Deus está te chamando, né? Conhecer o carisma, procurar se aproximar, procurar ter o contato, né? E o terceiro ponto é não ter medo. Não ter medo não, porque a gente tem medo desse, como é que eu vou saber? Olha, uma coisa eu digo, Deus não vai chegar, pode até acontecer que ele chega, né? Mas isso é raro. Deus chegar pessoalmente e dizer assim, olha, vá para tal lugar. Deus fala, mas é através dos acontecimentos, através das pessoas e na oração também, né? Na oração pessoal, principalmente, ele fala. Então, assim, não tem medo de assumir, porque o medo é normal, mas Jesus disse várias vezes no Evangelho, não tenham medo, eu estou com vocês, né? Então, não ter medo, porque saber que quem dá a força para perseverar e para ir até o fim é Jesus. É Ele que está com a gente, tem que ter essa confiança, né? Saber que Ele exige, Nosso Senhor exige muito. Mas Ele dá força. Foi Ele que disse que a parte mais pesada da cruz é dele. Irmã, a gente já está quase se encaminhando para o encerramento aqui do nosso programa, mas eu também queria aproveitar essa pergunta. Se tiver alguma jovem que esteja nos acompanhando neste momento e a partir dessa entrevista se sentiu chamada a seguir a vocação no Carmelo, como é que ela deve proceder, a quem ela deve procurar para iniciar essa caminhada vocacional? Então, primeiro ela deve procurar o contato do Carmelo, que tem na Arquidiocese, né? Tem aí nas redes sociais, tem os contatos do Carmelo, procurar falar com a irmã responsável pela formação, para essa primeira etapa da formação. É só entrar em contato com a portaria do Carmelo, e a irmã da portaria vai logo encaminhar, né, a pessoa para essa irmã responsável, né? Irmã Ana de Jesus Maria, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa, seja sempre bem-vinda, e a gente deixa aqui o espaço para a senhora transmitir uma mensagem a quem nos ouve, especialmente neste dia dedicado à vida consagrada. A mensagem que eu quero dar não é minha, é do Papa São João Paulo II, que ele é uma mensagem às religiosas que ele colocou. Ele disse, né?
toda religiosa deve ser testemunho da grandeza de Deus e consagrar cada dia um tempo suficientemente longo para estar diante do Senhor, para dizer do seu amor e, sobretudo, para deixar-se amar por Ele. Essa é a mensagem, né? Nós somos chamadas a estar com Jesus e a deixar-se amar por Ele. Então é isso. Deus lhe pague também. Amém, irmã. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. E tá toda a nossa programação aqui da Rural de Natal FM. A gente aproveita também para parabenizá-la por seguir, pelo seu sim a essa vocação, à vida consagrada. Seja sempre bem-vinda. Deus lhe pague, um abraço e fique com Deus. E obrigada a todos também. Amém, amém. A gente agradece mais uma vez a senhora pela participação e também a você que ficou aqui conosco na programação da Rural de Natal FM. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da Rural de Natal FM, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. E eu, Luísa Gualberto, retorno aqui na Rural de Natal FM a partir das 7 horas da noite com o programa Padres que Cantam. Um ótimo domingo, fique com Deus na Rural de Natal FM. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. De Natal FM, a rádio da família, o som